Para começar, o MST encerrou o mês de abril e aquela chamada Abril Vermelho, aquela movimentação, com um aumento significativo no número de invasões de terras. Foram registradas 35 ocupações que representam um crescimento de 150% em relação a 2023. Mesmo com o anúncio de um novo programa da reforma agrária, membros do Sem Terra afirmam que as medidas são insuficientes e prometem continuar as invasões. A gente vai começar o nosso giro de análises. Vamos chamar o Cristiano Beraldo com a gente. Beraldo, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. O que pode explicar um aumento tão significativo no número de invasões do MST, especialmente nesse mês de abril, sobretudo depois que o governo fez uma sinalização importante, o anúncio do programa Terra da Gente, que pretende, inclusive, assentar quase 300 mil famílias. Isso seria um muito obrigado? Boa noite, Caniato, boa noite, delegado Palumbo, Zé Maria, toda a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. Ora, o Abril Vermelho, né, já virou uma tradição, um mês de grandes invasões, e uma coisa, Caniato, não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é o que o governo usa de discurso para a plateia. Outra coisa é a agenda do MST. O MST não está interessado num acordo, num assentamento geral para todas as famílias. Eu te pergunto a todas as pessoas, quantas famílias fazem parte do MST? É realmente uma atividade de família? Porque se nós olharmos a realidade do campo, o que a gente vê é que as pessoas mais velhas, que criaram-se no campo, passaram a sua vida toda no campo, quando olham para gerações mais novas, estão percebendo que essas gerações querem ir para a faculdade, querem estudar, moram na cidade e vão embora. Por que o MST tem esse contexto de família? A gente imagina o pai lá no auge dos seus 40 anos, a mãe ali com 3, 4 filhos e todos muito animados para viver no campo. Isso não existe, isso não tem nenhuma conexão com a realidade. Que condição é essa que essas famílias estão tendo hoje para que permaneçam ali unidas como família, sem o pai ter que efetivamente procurar um trabalho remunerado, como é com todo mundo? Imagina se você perder o seu emprego amanhã, você que é engenheiro, mas tem sua família para alimentar, aí você vai dizer o seguinte, não, ou vão me dar um prédio para construir, porque eu sou engenheiro civil, ou então eu vou fazer greve, eu vou invadir uma obra. É mais ou menos isso que está acontecendo, não faz absolutamente nenhum sentido. Por quê? Porque não é o pleito, é simplesmente o discurso. O governo vive do seu discurso, o MST vive do discurso que mantém esse problema vivo. Eles cultivam esse problema há décadas no Brasil e eles não estão procurando solução para ele. Balanço do Abril Vermelho, as invasões do MST nas propriedades privadas aumentaram em 150%, 30 ocupações durante o mês de abril. É importante a gente lembrar a nossa audiência que o governo federal fez o anúncio do programa Terra da Gente, não faz muito tempo, algumas semanas, e pretende inclusive assentar 300 mil famílias. Vamos chamar o José Maria Trindade para refletir sobre o balanço do Abril Vermelho. Zé, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Invasões do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra aumentaram em 150%, contabilizando essas movimentações do Abril Vermelho. Qual é o recado que esse movimento quer dar ao governo federal, hein? O recado é: nós mandamos, nós temos força nesse governo. É esse o grande sinal. Poder é assim, só se faz poder através da demonstração de poder. Muito boa noite, Daniel, seja bem-vindo mais uma vez, delegado Palumbo. Boa noite, Beraldo, e boa noite a você, que sempre está aqui nos Pingos nos Is. Olha, isto é muito importante. Olha, o MST, ele programou politicamente o Abril Vermelho e acabou alertando a todos sobre a possibilidade mesmo de um aumento de invasões em todo o país. E houve reações, primeiro de governadores, governador de São Paulo, governador de Goiás, governador de Minas, o de Santa Catarina, imediatamente colocaram a polícia de prontidão. O governador de Goiás chegou a acionar a inteligência da polícia militar e descobriu qual era a organização e onde estava o MST para se antecipar à possibilidade de invasão. Na Câmara dos Deputados foram colocados projetos importantes em votação, inclusive dizendo o seguinte, que o invasor fica proibido de receber benesses do governo, como Bolsa Família
e também fica impedido de participar do programa de reforma agrária. E ainda houve reações na sociedade. Grupos criados para se contrapor ao MST acabaram atuando de uma maneira muito forte, mostrando aos fazendeiros que é possível reagir e obrigar a polícia a, nos primeiros momentos, desocupar a terra. O esbulho, ele é nas primeiras 24 horas muito importante, porque depois muda completamente a configuração e fica difícil fazer a recuperação. Ou seja, o que eu estou percebendo é que o discurso de sempre do MST, que é um discurso político, está encontrando uma contrapartida muito boa, corajosa, e isto é novidade, dizendo, olha, nós não temos vergonha nenhuma em dizer que somos contra o MST. É uma nova realidade política que está mudando, ainda não há uma mudança total. Esse evento em que o presidente Lula prometeu os assentamentos foi importante, no Palácio do Planalto. E o governo deve cumprir. É a primeira vez que o governo fala em usar a reserva de terra que ele tem. O INCRA tem mais de 82 milhões de hectares à sua disposição para fazer essa tal reforma tributária. Agora, a reforma tributária não pode ser eterna, né? É fazer e pronto, acabar. Exatamente. Vamos chamar agora o delegado Palumbo, que também acompanha toda essa movimentação, as invasões que estão acontecendo em todo o Brasil. Abril Vermelho e o seu balanço, aumento de 150% no número de invasões. Delegado Palumbo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O que é preciso considerar em relação a esses números? Aumenta naturalmente a responsabilidade dos governadores para não permitirem essas invasões de terra em propriedades privadas, não é mesmo, delegado? Exatamente isso. Uma boa noite a você, Caniato, Zé Maria, Beraldo. Sempre um prazer estar aqui na Jovem Pan. E eu concordo com o Beraldo. O MST não tem intenção nenhuma de assentar absolutamente ninguém. Eles usam este movimento para o viés político e ideológico e serve como manobra de votos. Os líderes deles vivem bem, têm caminhonetes, carros importados, não ficam nos assentamentos. Quem fica nos assentamentos são geralmente pessoas muito simples, iludidas que um dia terão terra, trabalham de graça para este movimento e não recebem as terras quase que nunca. Nós temos que também lembrar das invasões de imóveis. Aqui em São Paulo está muito comum, aqui em Perdiz, na Rua Piacas, teve uma invasão, mais de 100 famílias invadiram um prédio e fica lá. Olha, esbulho possessório é crime e eu não consigo entender por que a polícia não age rapidamente nesses casos. Invadiu, a polícia tem que chegar lá e tirar. Assim como na propriedade particular, na privada também, na de cidade também, não só no campo. Mas não fazem absolutamente nada, aí o proprietário entra na justiça, esse processo demora anos. Quando ele pega o imóvel, já está totalmente deteriorado. E o que me chama a atenção é que como que eles conseguem, né, a energia, a água, como que eles conseguem isso? Porque se você muda para uma casa, às vezes é uma burocracia tremenda para você conseguir mandar ligar a luz, a água. Agora, eles invadem, tem água, tem luz e fica por isso mesmo, causa um transtorno enorme no bairro de moradores que não tem nada a ver com esse problema. E digo mais, as pessoas que invadem não são as mesmas que ocupam os locais. As pessoas que invadem cobram aluguel daqueles que vão morar lá. Está chegando caminhões e caminhões de mudança aqui no bairro de Perdiz nessa invasão e as autoridades silentes. Tá certo, a gente tem outros aspectos para tratar em cima desse debate, desse tema. Eu vou chamar mais uma vez o Cristiano Beraldo, que por diversas ocasiões ele questiona o mérito da reivindicação desse movimento. Agora, o Zé Maria mencionou, viu, Beraldo, a monta, o valor, ou pelo menos a intenção do INCRA de liberar recursos ou terras de seu acervo para promover essa reforma agrária, não em sua totalidade, creio que uma parte dessas terras que pertencem à União, mas isso deve gerar em torno de 560 milhões de reais para o Sem Terra, o dobro, inclusive, do ano anterior. Queria que você discorresse um pouco sobre essa legitimidade ou não da defesa e da manifestação do MST, porque naturalmente a gente observa a defesa em cima de
textos até bem redigidos, falando sobre a necessidade do uso da terra para benefício de uma coletividade, com viés social e por aí vai, mas você é um crítico ferrenho desse tipo de argumento usado por movimentos como o MST. Por quê? Bom, primeiro porque quem menos se preocupa com o fim social da terra é o próprio governo. O grande latifundiário do Brasil tem extensões imensas de terra e não faz nada com ela. A gente pode até ouvir argumentos dizendo, não, mas veja, boa parte dessas terras estão em lugares que não são aproveitáveis, não tem potencial para a agricultura ou para a pecuária. Por que não colocar, por exemplo, painéis solares? Vou fazer uma fazenda, como se diz aí, de painéis solares. Pelo menos o governo ameniza esse estrangulamento da rede elétrica que a gente vê ano após ano, sempre ameaçando a gente de apagão. Então, o governo é incompetente, ele é um latifundiário preguiçoso, acomodado, e agora, quando quer acenar para o MST, o que ele fez? Ele pegou a notícia, o número que eu tenho inicial são 300 milhões de reais para compra de novas fazendas, ou seja, não é que ele está usando as terras que ele já tem, ele vai adquirir fazendas e vai dividir essas fazendas com critérios que eu não conheço, pelo menos. Quer dizer, qual é o tamanho da terra que o pobre coitado do invasor tem direito? Para ele e para a família dele, afinal de contas, o sonho do filho dele de 10 anos de idade com iPad, vendo notícias sobre inteligência artificial, vendo o que acontece no Instagram, vendo o que acontece aí nas redes sociais, o sonho do filho dele certamente é ser agricultor. Então, diante deste cenário e dessas dúvidas, Caniato, eu me pergunto quais são os critérios, aonde estão esses problemas. Nós tivemos um êxodo gigantesco do campo para as cidades, e ao invés de resolver o problema da cidade, onde você tem habitações que estão em locais perigosíssimos, pessoas morando em condições absolutamente inadequadas, a gente tem um problema nas escolas, inclusive em escola que não tem saneamento básico. Será que uma escola sem saneamento básico, sem água potável, será que esse não é um problema mais grave do que o problema dos pobres coitados do MST? Bom, na minha leitura, na minha opinião, na visão que eu tenho do Brasil, nós temos muitas coisas a resolver antes. Até porque se resolvemos essas coisas, o próprio MST vai parar de existir porque não terá mais propósito. Pois é, José Maria Trindade, inclusive, Zé, de ontem para hoje eu recebi várias mensagens de telespectadores e uma pessoa me escreveu o seguinte, pegando a informação que teria sido dita ou afirmada pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, de que o maior produtor de comida, ou quem de fato abastecia a população brasileira com comida, seria o MST e não o agronegócio. Daí esse espectador disse o seguinte, bom, mas se o MST é tão poderoso assim, por que ele não compra as terras, não compra as fazendas, já que é o MST quem mais produz comida para o brasileiro? Enfim, foi uma reflexão importante, com um toque de ironia desse espectador. Agora, Zé, você fez menção ao anúncio do governo federal em relação a esse programa para acelerar o programa da reforma agrária. Só que um dos diretores, um dos líderes do MST, fez a seguinte declaração pelas redes sociais, que esses esforços são insuficientes. Agora, se o governo faz movimentos para atender a demanda do MST e chega um diretor da organização e diz, não, isso não é suficiente, vamos continuar a invasão. Desse jeito, paira uma dúvida. Qual é o objetivo desse movimento? É o objetivo político, o objetivo de demonstrar força, né? E de ficar sempre ameaçando. Essa declaração do ministro foi mesmo esquisita, né? Porque se o MST produz tanto assim, não precisa de terra, não é mais MST, mas é os com terra, né? MCT, os movimentos com terra, só se produz com terra. Ele confundiu também a produção de alimentos por parte de agricultura familiar, que são módulos até 40 módulos rurais, né? E realmente esse setor de agricultura familiar produz mesmo muitos alimentos. Mas o setor agropecuário, o agronegócio, que o ministro desdenha, ele tem um foco muito na exportação. Não é todo para exportação, mas tem um foco na exportação. A exportação é muito positiva, gera divisas, gera empregos aqui no Brasil e gera aumento de renda do trabalhador brasileiro, né? O MST é um movimento que não produz lucro,
Produz, ao contrário, produz insegurança no campo e ameaça muito a agricultura familiar. O MST não tem como alvo as grandes fazendas, porque eles sabem que as grandes fazendas estão guardadas por seguranças e tal. Mas o médio e pequeno, que são os agricultores familiares, estão sempre ameaçados pelo MST. Na verdade, é um movimento político que não tem a finalidade de conseguir uma terra para trabalhar. Se houvesse mesmo esta finalidade, o governo já teria resolvido o problema. Mas não querem. Eles querem exatamente fazer esse trabalho político e fazer esse terror no campo. E isto é muito grave, porque tira investimentos da área rural, onde nós já comprovamos aí para o mundo inteiro de que somos muito eficientes. A gente vai trazer vários assuntos importantes nesta edição de Os Pingos nos Is, inclusive a possibilidade de cometimento de crime eleitoral por um grande líder brasileiro em um ato que foi realizado no dia de hoje. Daqui a pouco a gente vai trazer em detalhes essa história, essa notícia, vamos repercutir com os nossos comentaristas, mas continuando o nosso giro em relação ao Abril Vermelho e também a atuação do MST, eu vi algumas manifestações e mensagens aqui, delegado Palumbo, de pessoas dizendo o MST estaria, claro, uma figura de linguagem, né, estaria com a faca no pescoço do governo, querendo mais terra, mais terra, mais terra. Mas, por outro lado, algumas pessoas dizendo que isso seria uma espécie de jogo de cena, uma jogada combinada entre o movimento e algumas figuras do governo federal, simplesmente para utilizar essa situação como subterfúgio para conceder as terras aos invasores. Chega a ser uma cortina de fumaça. Como havia dito, eles não têm interesse nenhum em assentar absolutamente ninguém. E a frase do ministro, olha, é tão esdrúxula, é mitomaníaco, só pode ser isso, porque isso não é verdade o que ele falou. Não é o MST que coloca comida no prato do brasileiro, é o agro bom, é aquele agro que não invade, é aquele agro que paga as pessoas, aquele agro que não coloca as pessoas numa situação de semi-escravidão. Este agro aí é que coloca alimento na boca da população brasileira, e não o MST, mesmo porque os produtos deles são caríssimos, é bem mais caro do que o produto feito pelo agro bom.